Eu vou aproveitar que a gente está vendo isso e vou fechar esse vídeo demonstrando já um primeiro teorema. Olha só que interessante. O teorema da unicidade do limite, para a gente fechar esse vídeo. Depois a gente volta para esse assunto. Teorema 1, unicidade do limite. Uma sequência não pode convergir para dois limites distintos. Quer dizer, isso é equivalente a você falar, o limite de uma sequência é único, tá certo? Aí tem aqui a demonstração dele, que eu vou, digamos assim, você pode ler em casa, né? Ele dá a explicação dele aqui, eu vou explicar esse mesmo raciocínio dele com as minhas próprias palavras aqui para você entender. Assim você pode ler em casa o livro e nesse vídeo ver a minha explicação. Como é que ele prova que o limite é único? Então vamos ver essa demonstração aqui, como é que a gente poderia fazer, né? Eu vou começar do mesmo jeito que o professor Elon no livro. Ele escreveu assim, para começar a demonstração, né? Seja limite de xn igual a A, tá certo? Vamos supor, claro, por absurdo, né, que limite de xn também igual a B. Limite de xn igual a B. Então olha só, eu estou supondo que a sequência xn é capaz de convergir para dois limites distintos simultaneamente, né? Então o que acontece? Isso fatalmente vai gerar algum tipo de contradição, algum absurdo, é o que nós temos que chegar aqui. Para conseguir esse absurdo, né, uma coisa só, a gente tem que supor que esse limite B é diferente de A, e já que a gente está supondo que ele é diferente, vamos imaginar que B é maior do que A. Tome epsilon tal que, né, 0 menor que epsilon menor que B menos A sobre 2. Olha só que interessante, já que B é maior do que A, pega um epsilon que tem que ser maior que 0, como sempre, e menor do que B menos A sobre 2. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, como a gente tem a hipótese de que limite de xn é A, limite de xn é igual a A, essa hipótese nos dá o seguinte, existe N1 pertencente aos naturais, tal que N maior que N1 implica módulo de xn menos A menor do que epsilon, tá certo? Agora, limite, o fato de que a gente tem a hipótese também de que o limite de xn é igual a B, isso faz com que exista, né, um N2 pertencente também aos naturais, tal que o N maior que N2 implica que o módulo da xn menos B fica menor do que epsilon. Olha só que interessante. Aí o que a gente... Veja, esse módulo de xn menos A menor do que epsilon, isso é a mesma coisa, eu poderia reescrever assim, né? Aqui, N maior que N1 implica que o xn está entre A menos epsilon, maior que A menos epsilon e menor do que A mais epsilon. E o N maior que N2 implica que o xn está menor do que B mais epsilon e maior do que B menos epsilon, tá certo? Então, olha só que interessante. Agora observe o seguinte, uma observação. A mais epsilon primeiro, vamos observar esse A mais epsilon. A mais epsilon, ele como epsilon é menor do que B menos A, então esse A mais epsilon, na verdade, esse A mais epsilon é menor do que A mais B menos A sobre 2, que é igual a A mais B sobre 2, se você fizer as contas. Certo? Por outro lado, esse B menos epsilon aqui, a gente pode tirar alguma coisa dele? Pode, pelo seguinte. Veja, o fato de que epsilon é menor que B menos A sobre 2, se você multiplicar por menos 1 dos dois lados, isso aqui é equivalente a dizer que menos epsilon é maior que menos B menos A sobre 2. Não é? E isso que é equivalente a você dizer o seguinte, que B menos epsilon maior que B menos A sobre 2. Só que quanto que é B menos A sobre 2? É igual a mais B sobre 2.
A mais B sobre 2. Então você chegou à seguinte conclusão aqui, ó. Aqui que vai dar um absurdo. O xn é menor que A mais epsilon, então ele é menor que A mais B sobre 2. Vamos anotar isso aqui, para alinhar as ideias. Portanto, xn ele é menor que A mais B sobre 2. Olha lá, porque xn é menor que A mais epsilon. Claro, aqui faltou dizer uma coisa, né? Portanto, né, se você tomar, vou escrever aqui em cima, né? Faltou escrever isso. Portanto, para n maior que o max, porque ele tem, para isso acontecer esse absurdo, o n tem que ser maior que o n1 e que o n2. Como é que você faz isso acontecer? Você fala o seguinte, para n maior que o max de n1, n2, quer dizer, maior do que o máximo dos dois, então está maior do que os dois. O que vai acontecer nesse caso? O n vai ser maior que n1, n vai ser maior que n2. Então, o xn, isso aqui vai acontecer e isso vai acontecer. Então, o xn vai ser menor que A mais B sobre 2 por um lado, e o xn, por causa dessa parte aqui, o xn vai ser maior que A mais B sobre 2, porque xn é maior que B menos epsilon, e B menos epsilon é maior que A mais B sobre 2. Então, xn é maior que A mais B sobre 2. Então, aconteceu o seguinte, ficou isso aqui, ó, A mais B sobre 2 maior que xn e menor que xn também. Absurdo, né? Absurdo, certo? Bom, ignora essa parte aqui que eu errei. Então é isso aí, fechou a demonstração, leia lá no livro, ele está escrevendo mais ou menos a mesma ideia, só com as palavras dele, aqui eu estou destrinchando um pouco mais. Até o próximo vídeo.